Deus quis assim. Essa frase sempre dita quando algo foge ao controle, quando nós não encontramos uma explicação para o que acontece, ou em momentos de muita tristeza, de dor, de insatisfação, de revolta. Eu me lembro de que quando nesses momentos eu ouvia essa frase, ela me incomodava. E apesar de eu não entender bem por que, ela parecia não fazer nenhum sentido. Hoje eu entendo, é impossível ligar duas ordens de realidade tão diametralmente opostas, como o amor e o medo. E quando não se entende a causa ou as razões e não se consegue explicar, essa frase parece ser a coisa certa a se dizer. Deus quis assim. Só que isso nos coloca numa posição de vítimas, à mercê de um Deus doido e inconstante. Elas seriam palavras para gerar conforto, porém elas geram mais medo e desconfiança. E como conciliar uma inteligência suprema e amorosa com as adversidades, dificuldades, tragédias criadas por um Deus cuja vontade é instável? Pensar que Deus poderia estar envolvido nas catástrofes, na perda de um filho, numa ruína financeira, não faz sentido. Como não viver inseguro e desconfiado dessa forma? Pouquíssimos são aqueles que já percebem o altíssimo custo que se paga por decretar Deus como o autor desse mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo, gera uma humanidade psicótica, medrosa, pânico, insônia, estresse. Algo ruim pode acontecer a qualquer momento, por mais que isso não esteja muito consciente, isso gera uma ansiedade brutal. Há algo nesse Deus que não condiz com um Salvador. Eu lembro que quando eu perdi meu pai, que era uma pessoa muito jovem ainda, com uma doença cruel, ouvir Deus quis assim me fez afastar definitivamente de Deus. A sensação era de desamparo e de abandono. Eu me sentia só, apesar de estar rodeada de gente. Hoje eu sei que foi um momento de virada, porque eu chorei muito implorando fé. Uma ajuda que me tirasse a sensação de vazio, a ansiedade, o medo. E essa ajuda ela foi chegando através de livros que começaram a mudar a minha vida, a minha forma de pensar, até eu encontrar um curso em milagres e esse ensinamento que não é desse mundo, que brota de uma mente iluminada e totalmente livre de medo, que me ensinou uma outra forma de ver, me fez conhecer um Deus de amor que somente cria amor. Através do curso eu entendi perfeitamente que Deus não criou um mundo sem significado, um mundo insano, cheio de desafios e tragédias. E se Ele não criou, isso não é real. Esse mundo, assim como vemos com os nossos olhos físicos e sentimos com nossos sentidos, não passa de um erro de percepção, uma distorção cognitiva, um filme onde somos os atores, onde há mocinhos e bandidos, aqueles que são abençoados e os outros amaldiçoados. Olhar esse filme desde um lugar na plateia, reconhecer que é apenas um filme que já foi rodado e não me identificar com o personagem é o que um curso em milagres tem me ensinado. E isso literalmente muda toda a perspectiva e a interpretação que eu fazia do mundo. São umas ideias extraordinárias que não são novas, pois são ensinadas há milênios por filosofias perenes. Mas a princípio, elas como que causaram uma explosão na minha mente e geraram uma ruptura de paradigma. Deus não criou essa guerra, portanto ela não é real. Deus não criou a fome, portanto ela não é real. Tudo isso era tão real, mas gradativamente eu fui entendendo, as respostas foram chegando e os ensinamentos não dualistas do curso, a prática dos seus exercícios, me mostraram que realmente, se eu estou transtornado, é porque eu vejo um mundo sem significado. E a falta de significado do mundo gera medo, gera pânico, ansiedade, depressão, insatisfação, busca. Mas Deus não quer que sofras desse modo. Ele não criou o câncer, portanto ele não é real. Não criou a seca, portanto ela não é real. Por isso nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te, pois a vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita e eu compartilho a sua vontade.